Bom, continuando então, agora a gente vai tentar entender como que de fato a gente consegue equacionar circuitos RL, RLC, RC, usando aí esse novo termo que nós introduzimos, que é a impedância. Então, impedância é esse termo de proporcionalidade entre tensão e corrente no mundo fasorial. Tensão dada em volts, corrente dada em amperes e a impedância? A impedância dada em ohms, ok? Então, a impedância é sempre dada em ohms. Para a gente entender o equacionamento de circuitos RLC usando fasores, a gente começa tendo que revisitar as leis de Kirchhoff de tensão e corrente no mundo fasorial, ok? Então, começando pela lei de Kirchhoff das tensões, que nos diz que em qualquer malha, né, se nós tivermos lá V1 de T, vou fazer aqui de vermelho, que é mais forte e faz menos barulho. Então, numa malha qualquer, se eu tiver uma tensão V1 de T mais V2 de T e assim por diante, até uma enésima tensão da malha, se eu somar todas as tensões da malha, eu tenho que tudo isso é igual a zero, certo? Então, nós estamos falando aqui da lei de Kirchhoff das tensões, ok? Bom, como que isso funciona no mundo fasorial? Lembrando que se eu estou no mundo fasorial, eu estou me referindo a tensões que são senoidais. Então, vão ser sempre aí sinais do tipo uma amplitude, cosseno ômega t mais φ1. E aí eu vou estar considerando sinais que são da mesma frequência, certo? Portanto, V2 cosseno ômega t mais φ2. E assim por diante, cosseno ômega t mais um φn. Então, na última aula, como é que a gente chegou ali no equacionamento dos fasores, certo? Então, usando ali a identidade de Euler, né, nós vimos que o V1 cosseno ômega t mais φ, ele é a parte real, certo? De quê? De V1 e a J ômega t e a J φ1. Ops. E assim por diante, né? E a J ômega t e a J φ2 mais N e a J ômega t e a J φn, ok? Então, para quem não se lembra da onde que a gente chegou nisso, né? A gente tem que E a J ômega t vezes E a J φ nada mais é do que E a J ômega t mais φ. E a J ômega t mais φ é cosseno de E a J ômega t, cosseno de ômega t mais φ, mais J seno ômega t mais φ. A parte real disso vai acabar resultando exatamente nisso daqui, ok? Então, a gente pode expressar esse termo aqui de maneira equivalente por essa segunda expressão, que a gente está falando da parte real da somatória de várias exponenciais, tudo isso igual a zero, ok? Bom, então, ao fazer esse tipo de análise, a gente tem que podemos isolar o termo EJ ômega t, então a gente ficaria com parte real de E a J ômega t, V1 E a J φ 1 mais V2 E a J
Φ2 mais Vn EAJ Φn, ok? Tudo isso, faltou um parênteses aqui, tudo isso igual a zero. Bom, nós temos então que aqui nós temos quem? O fasor V1. Aqui nós temos o fasor V2. E aqui nós temos o fasor Vn, certo? Bom, a parte real disso tudo aqui igual a zero, isso aqui nunca vai ser zero, certo, gente? Porque estamos falando de uma exponencial aí, nunca vai ser nula. Então, quem que tem que ser zero aqui, ok? A somatória desses fasores V1, V2, V3. Então, logo, nós temos que a lei de Kirchhoff das tensões, ela também é refletida como a somatória. Vamos ver se está aparecendo no vídeo. Não está. Vou fazer aqui nesse cantinho daqui de cima, tá? Vou puxar aqui para cima. Certo? Então, a lei, vamos ver se aparece, ok? A lei de Kirchhoff das tensões fasorial, ela é análoga à lei de Kirchhoff das tensões no domínio do tempo, e a gente vai ter aqui V1, ou a somatória das tensões numa malha, fasoriais, tem que ser igual a zero, certo? Então, com isso a gente tem aqui que a lei de Kirchhoff das tensões fasoriais é análoga à lei de Kirchhoff das tensões no domínio do tempo. Basta somar num circuito qualquer as tensões da malha em fasores que a gente pode igualar esse termo a zero também, ok? Nós vamos repetir esse raciocínio agora para a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Bom, então a gente acabou de deduzir a lei de Kirchhoff das tensões no mundo fasorial e a gente obteve que V1, né, se a gente somar as tensões de uma malha, nós temos aí algo análogo ao que a gente tinha no domínio do tempo, né? Então, lei de Kirchhoff das tensões. Somatória das tensões fasoriais numa malha é nula. E como que a gente faz para obter a lei de Kirchhoff das correntes no mundo fasorial? O raciocínio é o mesmo, certo? E a gente vai chegar no mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente, né? Então, a lei de Kirchhoff das correntes diz para nós que a soma das correntes num nó tem que ser nula. Então, a gente vai ter lá corrente I1 em função do tempo, mais I2 em função do tempo, mais enésima corrente aí, tudo isso igual a zero. As correntes chegando num nó tem que ser nulas, né? A somatória dessas correntes. Se nós vamos fazer a dedução para isso no mundo fasorial, o raciocínio vai ser idêntico ao que a gente acabou de fazer para a tensão, porque na verdade, se estamos falando de um circuito alimentado por fontes senoidais, essas correntes, elas também vão ser de natureza senoidal. Então, a gente também vai estar falando de correntes que têm a forma I1 cosseno ômega t mais θ 1. Estou mudando de propósito aqui o ângulo para que fique claro, né? Que pode ser qualquer fase, na verdade. A gente só considera aqui que é a mesma tensão com a mesma frequência que está alimentando esse circuito, né? Ou melhor, várias tensões, porém sempre com a mesma frequência, né? Então, I2 cosseno ômega t mais θ 2 e assim por diante, e N sendo aqui cosseno ômega t mais θn, ok? Então, o raciocínio, ele é o mesmo da dedução anterior. A gente vai transformar isso aqui na parte real, né? A gente considera que isso aqui seja a parte real de um número de amplitude 1, EAJ ômega t J θ1,
e assim por diante, como nós fizemos para as tensões. E aí a gente vai poder isolar esse termo, que é um termo que não é nulo, e portanto a gente vai chegar à conclusão que a lei de Kirchhoff das correntes, assim como nós acabamos de fazer para as tensões, ela tem o seu análogo aí no mundo fasorial, como sendo a somatória das correntes fasoriais sendo igual a zero, ok? Bom, então temos lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes análogas no mundo fasorial, da mesma maneira que a gente tem ali no domínio do tempo. Por que que isso é importante? Porque agora a gente vai deduzir como que funciona a associação de impedâncias em série e em paralelo. Bom, então agora que nós temos aí os resultados de lei de Kirchhoff de tensões e lei de Kirchhoff de correntes para o mundo fasorial, vamos tentar analisar a seguinte situação, certo? Vamos supor aí, então, que eu tenho 3 impedâncias em série, Z1, Z2 e Z3. E vamos chamar aqui a tensão entre os pontos A e B de tensão fasorial AB, ok? Então, nós temos um circuito que está em série e, portanto, ele vai ter uma única corrente aqui I fasorial circulando, certo? Eu espero que esteja claro aí no vídeo o desenho que foi feito. Bom, o que a gente quer saber aqui, certo? Como que a gente pode expressar esse circuito em série em termos de VAB e I, ok? Bom, a gente tem aqui uma tensão, deixa eu trocar minha caneta aqui, não tem jeito, tem que ficar com a vermelha mesmo, né? A tensão sobre essa impedância Z1 aqui, ela é dada por V1, ok? A tensão sobre essa impedância Z2 é dada por V2. E a tensão sobre essa impedância Z3 é dada aí por V3. E a gente viu aí que a lei de Kirchhoff de tensões pode ser aplicada no mundo fasorial. Então, no fundo, a gente vai ter que VAB é igual a V1 fasorial mais V2 fasorial mais V3 fasorial, certo? E nós temos que V1 fasorial vai ser dado por Z vezes I1 fasorial. O V2 fasorial vai ser dado pela corrente I fasorial vezes o Z2. Aqui esqueci de colocar um 1, né? Z2 I fasorial. E a tensão V3 fasorial vai ser dada por Z3 I fasorial, ok? Bom, sempre I, né? Aqui. Ok, o que a gente tem disso, então? A gente tem que VAB pode ser dado por uma impedância equivalente, que é dada por Z1 mais Z2 mais Z3, vezes I fasorial. Então, essa aqui é a impedância equivalente do circuito, certo? Então, novamente, temos aqui 3 impedâncias, Z1, Z2, Z3, elas em série, compartilhando a mesma corrente. E aqui, 2 pontos A e B e uma tensão VAB aqui entre esses 2 pontos. É a mesma corrente que essas 3 impedâncias compartilham, então VAB é igual à soma de a tensão em cima da impedância 1, V1, a tensão fasorial em cima de Z2, V2 e a tensão fasorial em cima de Z3, V3. V1 mais V2 mais V3. V1 pode ser dado por impedância Z1 vezes a corrente do circuito fasorial, Z2 mais Z2 vezes a corrente fasorial, mais Z3 vezes a corrente fasorial.
A impedância equivalente desse circuito é então dada por Z1 mais Z2 mais Z3. Ou seja, temos no mundo fasorial o equivalente do que a gente tinha para associação de resistências, né? Então, resistências em série, nós temos a somatória como resistência equivalente. Impedâncias em série, nós também temos a somatória como impedância equivalente. Por que é importante chegar até aqui? Para a gente entender como é que a gente começa a equacionar esses circuitos RLC. Porque vamos imaginar que essa impedância Z1, que eu desenhei aqui como uma caixa preta, é, na verdade, uma resistência. Então, nós temos aí uma impedância puramente real, representada por uma resistência. Vamos supor que essa impedância Z2, que eu desenhei como uma caixa preta aí, ela seja, na verdade, uma capacitância. E vamos supor que essa impedância Z3 seja, na verdade, uma indutância. Então, nesse caso, nós temos um circuito RLC. Vamos imaginar que essa resistência é dada por R, essa capacitância é dada por C e essa indutância é dada por L, né? Nós vimos que a impedância Z1, então, ela é R. A impedância da capacitância C, ela é dada por menos J1 sobre ômega C, ok? E que a impedância Z3, que é dada pelo indutor aí, é J ômega vezes L. Então, eu consigo agora saber qual que é a impedância equivalente desse circuito. Então, a impedância equivalente de um circuito RLC é dada pela somatória de Z1, Z2, Z3 e, portanto, nós vamos ter aí R menos J1 sobre ômega C mais J ômega L, ok? Então, quando a gente chega aqui, eu posso dizer para vocês que uma impedância de qualquer circuito RLC pode ser expressa por uma parte real mais uma parte imaginária, ok? Então, novamente, uma impedância, vou mudar de lado aqui, uma impedância genérica de um circuito RLC qualquer sempre vai ser dada por uma parte real que vai corresponder às resistências do circuito e uma parte imaginária que vai corresponder àquilo que a gente chama de reatâncias do circuito. Então, toda parcela imaginária da impedância nós chamamos de reatância. Ok? E vocês devem imaginar já que dependendo do equilíbrio aí de ômega C e ômega L, dependendo dos valores que a gente tiver de capacitância e de indutância, quando a gente somar essas partes imaginárias, a gente vai ter três situações possíveis. A primeira situação é que a parte imaginária da indutância prevalece sobre a capacitância, é maior. E por que isso é importante? Porque note que aqui, na reatância indutiva, nós temos um sinal de mais, ó. E na reatância capacitiva, nós temos um sinal de menos, né? Então, vocês podem olhar aqui, ó, na reatância capacitiva, nós temos um sinal de menos. Na reatância indutiva, nós temos um sinal positivo na parte imaginária. Então, na primeira situação a reatância indutiva, ela é maior do que a capacitiva. O que acontece com esse circuito RLC, então? Ele fica predominantemente indutivo. Então, veja que interessante, a gente vai ter um circuito RLC,
Mas por que a reatância indutiva, a parte imaginária positiva, é maior do que a reatância capacitiva? Esse circuito vai ter um comportamento de reatância predominantemente indutiva. O oposto pode acontecer. A reatância capacitiva ser maior do que a reatância indutiva. E aí, nesse caso, o circuito vai se comportar como predominantemente um circuito de impedância capacitiva. E o terceiro e último caso seria o caso onde essas duas parcelas imaginárias se anulam. Então, a gente tem uma reatância capacitiva igual a uma reatância indutiva e essas duas parcelas se anulam. Nesse caso, interessantíssimo, nós vamos ter um circuito com resistências, indutâncias e capacitâncias, porém, o circuito vai se comportar como um circuito puramente resistivo, porque a reatância indutiva vai se anular com a reatância capacitiva, tá? Então, qual que é o grande resumo dessa parte da aula, ok? Eu até poderia apagar a lousa para fazer o resumo, mas o problema é que essa bendita caneta vermelha não apaga, eu fico aqui um tempão limpando, tá? Só consigo apagar o azul aqui, não sei o que acontece, tá? Com a caneta, mas vamos lá. O que eu quero resumir aqui? Dificuldades professoris à parte, certo? Qual é o grande resumo? Quando nós tivermos um circuito RLC, e ele não precisa ser RLC série, eu vou deixar vocês deduzirem a relação de impedâncias paralelas equivalentes, vocês vão chegar à conclusão que é análogo às resistências, então o paralelo de impedâncias pode ser dado pelo inverso da soma dos inversos das impedâncias, isso é a impedância equivalente de um paralelo de impedâncias. Mas o que eu quero resumir aqui temos circuitos RLC, circuitos com resistências, indutâncias e capacitâncias. Logo, no mundo fasorial, esse circuito ele vai ter uma impedância equivalente. Essa impedância equivalente, ela vai ter uma parte real, que é dada pelas resistências do circuito, e uma parte imaginária. Essa parte imaginária da impedância nós chamamos de reatância. Essa reatância pode ter uma natureza indutiva ou uma natureza capacitiva. A natureza capacitiva sempre vai aparecer com um sinal imaginário negativo. Então, a gente vai ter uma parte real menos J alguma coisa. A reatância indutiva, predominantemente indutiva, nós vamos ter uma impedância equivalente com parte real e parte imaginária positiva, né? Mais J alguma coisa. No mesmo circuito RLC, não importa a topologia dele, que vai ter essa impedância equivalente com parte real e imaginária, pode acontecer essa situação onde as indutâncias, a reatância das indutâncias prevalece sobre a reatância capacitiva e aí o circuito se comporta como um circuito de predominância indutiva. Se acontece o contrário, as reatâncias capacitivas prevalecem sobre as indutivas, esse circuito vai se comportar como um circuito de impedância predominantemente capacitiva. E pode acontecer ainda o caso onde, apesar de termos resistências, indutâncias e capacitâncias nesse circuito, reatância indutiva e capacitiva se cancelam. E aí, apesar do circuito ter esses bipolos armazenadores de energia, ele se comporta como um circuito predominantemente resistivo. Ok? Esse é o grande resumo. Falta agora a gente tentar entender, afinal de contas, o que significa um circuito se comportar como predominantemente indutivo, predominantemente capacitivo ou puramente resistivo. O que muda, ok? E já vou dar o resumo da história. O que muda vai ser principalmente duas questões. Primeiro, a defasagem dos sinais no circuito, tensão e corrente, certo? Nós já vimos na aula anterior que quando a gente tem circuitos puramente resistivos, tensão e corrente estão síncronos, estão em fase. São sinais que variam sincronamente.
quando nós tivermos um circuito ou predominantemente capacitivo ou predominantemente indutivo, vai haver ou um atraso ou um adiantamento. A importância é que vai haver uma diferença de fase entre os sinais de tensão e corrente. Eles vão ser desincronizados, ok? E se eles vão ser desincronizados, vocês já podem começar a pensar na potência, certo? Potência, tensão vezes corrente. O que vai acontecer com esse sinal da potência no tempo, ok? Então, a gente vai ver que para circuitos predominantemente capacitivos ou indutivos, nem toda a potência entregue pela fonte, que é aquela potência ativa, de fato vai ser gasta ali no circuito como num circuito puramente resistivo, tá? Nem toda a potência vai ser transformada ali em calor, por exemplo, né? Então, nós vamos ter aí um descompasso da potência, a gente vai analisar um pouco o que é essa potência no mundo fasorial, e a gente vai ver que tem várias interpretações bastante interessantes e muito relevantes para o contexto de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.